E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Então, hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante, que é a parte de sabão e detergente, certo? Então, eu vou tentar mostrar para você aqui estruturas que representam sabões, estruturas que representam detergentes, as características semelhantes, as características diferentes entre eles, certo? Então, é um assunto muito cobrado nos vestibulares, de maneira geral, porque são materiais que a gente tem muito contato no dia a dia, né? Então, eu vou apresentar aqui alguns slides para vocês, tudo bem? Para a gente ver essas características de sabões e detergentes, tudo bem? Então, olha só, pessoal, começando aí, sabão versus detergente, tudo bem? Então, vamos tentar entender essas características aí dessas duas estruturas, ok? Então, olha só, vou começar colocando primeiro para você um exemplo de uma estrutura de sabão, um exemplo de uma estrutura de um detergente, certo? Então, primeira coisa, sabões são sais derivados de ácidos graxos. Ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeias longas, 12 ou mais carbonos, ok? Então, sais derivados de ácidos graxos, nós chamamos de sabões. Então, ó, tá aqui o grupo funcional que caracteriza um sal de ácido carboxílico ou sal orgânico, ok? E ele tem cadeia longa. Quando eu falo cadeia longa, 12 ou mais carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, sais orgânicos de cadeias longas, nós chamamos de sabão. Já o detergente, ele é um sal derivado do petróleo. Então, a gente vai ter ácidos sulfônicos, certo? Que serão derivados do petróleo. Esses ácidos sulfônicos produzem sais derivados do petróleo que a gente chama de detergente, ok? Então, o detergente, ele é sintético, ele é artificial, ele é produzido em laboratório, certo? Então, olha só, o detergente tá aqui, ó, o que caracteriza o sal, certo? Esse SO3- Na+, tudo bem? Aqui, ó, certo? E a cadeia carbônica longa, certo? Então, tanto sabões quanto detergentes têm essas cadeias carbônicas longas. Só que um é derivado de ácido graxo, o outro é derivado de ácidos sulfônicos, que são alguns derivados do petróleo. Beleza? Segunda característica, todo sabão ele é aniônico. Como assim aniônico? Olha só, o Na não é mais, o O é menos, certo? Só que o O está ligado à estrutura orgânica, à estrutura carbônica. Ou seja, a estrutura carbônica ela tem carga negativa. A estrutura carbônica é um ânion. Por isso que a gente diz que o sabão ele é aniônico, ele tem característica aniônica. E o detergente? Nós podemos ter detergentes aniônicos ou catiônicos, ok? Esse exemplo que está aí na tela para vocês é um exemplo de detergente aniônico. A mesma coisa que o sabão, ó. O Na, ele é o quê? Ele é mais, certo? E quem vai ficar com a carga negativa? Não é o O? Então, esse O não é do SO3? Esse SO3 não está ligado na parte carbônica, na parte orgânica? Tá? A parte orgânica tem carga negativa, ou seja, a parte orgânica é um ânion. Então, esse é um exemplo de um detergente aniônico. Um detergente catiônico, aí a parte orgânica vai ter uma carga positiva, certo? Então, olha só, esse detergente catiônico, certo? A gente tem aqui, ó, a carga positiva, né? Representando o que está no colchete. A parte orgânica não está dentro do colchete? Então, a parte orgânica ela é positiva, certo? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um detergente catiônico, porque a parte orgânica é um cátion, certo? Esses detergentes catiônicos, assim, nós chamamos de sais quaternários de amônio. Isso é um sal, né? Olha a ligação iônica, positivo e negativo, certo? Por que quaternário? A gente está tendo um nitrogênio
ligado em 4 cadeias carbônicas, tá vendo? Toda vez que o nitrogênio fizer 4 simples ligações assim, ele vai adquirir uma carga positiva. É só você lembrar do NH4+, que é o íon amônio. O nitrogênio vai estar fazendo 4 simples ligações, certo? Com os 4 hidrogênios, ok? Então, por isso que é um sal quaternário. Por que de amônio? Porque é como se fosse um derivado do amônio, né? Os 4 hidrogênios do NH4+, vão ser substituídos por 4 cadeias carbônicas, certo? Tá vendo? Essa cadeia carbônica aqui longa, ó, 14 carbonos, mais esse aqui 15, mais esse 16, ok? Então, detergentes de 2 tipos, certo? Detergentes aniônicos ou detergentes catiônicos. Beleza? Terceira característica. Todo sabão é biodegradável. Em até mais ou menos 24 horas, o sabão ele é totalmente degradado, certo? E os detergentes? Depende. Existem detergentes que são biodegradáveis e existem detergentes que são biodegradáveis, né? Qual é a diferença entre as estruturas? Isso é importante você identificar, tá? Então, olha só. Esse detergente aí de cima, que está representado para você, ele é um detergente biodegradável. Por quê, pessoal? Tá vendo a cadeia carbônica lateral desse detergente? Então, olha só. A cadeia carbônica lateral do detergente, certo? Ela é uma cadeia linear, ou seja, ela é uma cadeia não ramificada, certo? Então, quando o detergente tiver essa cadeia linear não ramificada, certo? Então, a gente diz que esse detergente será um detergente biodegradável. Então, detergentes biodegradáveis, essa cadeia lateral do detergente, ela é linear, ou seja, não ramificada, certo? E um detergente não biodegradável? Olha só, tá vendo a cadeia lateral aqui? Ela é uma cadeia que é ramificada, certo? Então, às vezes o vestibular pode pedir para você diferenciar um detergente biodegradável de um não biodegradável. Biodegradável, a cadeia linear, a cadeia lateral, ela é linear. Já no não biodegradável, a cadeia lateral, ela é uma cadeia ramificada. Então, essa é uma diferença que a gente tem, certo? Entre detergentes biodegradáveis e não biodegradáveis, certo? Se a gente for pensar em sustentabilidade, então, é muito melhor utilizarmos o sabão, que a gente vai ter sempre a garantia de que ele será biodegradável, ok? Então, essa é uma vantagem do sabão em relação ao detergente, certo? E uma vantagem do detergente em relação ao sabão? Os sabões possuem baixa eficiência em águas duras e ácidas. O que é uma água dura? Uma água dura é uma água rica em cálcio e magnésio. Então, por exemplo, se a gente quiser lavar roupa na água do mar, não vai rolar se a gente tentar lavar essa roupa com sabão. Por quê? Porque a água do mar é um exemplo de água dura. A água do mar, ela é rica em cálcio e magnésio. Então, a eficiência do sabão vai ser baixa, certo? Por quê, pessoal? Se a água ela é rica em cálcio e magnésio, o cálcio e o magnésio vão substituir esse Na+ aqui. Então, quando esse Na+ ele é substituído pelo cálcio ou pelo magnésio, diminui bastante a solubilidade do sal, né? E, consequentemente, diminui bastante a solubilidade do sabão. Se o sabão ficar pouco solúvel em água, vai diminuir bastante a sua eficiência, certo? E em águas ácidas vai ocorrer também a mesma coisa. Águas ácidas são águas que são ricas em H+. Se o H+ substituir esse Na+, ele vai formar um ácido pouco solúvel em água. Consequentemente, o sabão vai ser pouco solúvel em água, certo? E, consequentemente, vai ter o quê? Uma baixa eficiência. Então, águas ricas em cálcio e magnésio, ou seja, águas duras, ou águas ácidas, a eficiência do sabão ela é baixa. Já o detergente, ele possui o quê? Alta eficiência, mesmo em águas consideradas duras ou águas consideradas com características ácidas, ok? Essa é uma vantagem do detergente em relação ao sabão, certo? Quando a gente fala de sabão, a gente pode classificar o sabão em sabão mole ou sabão duro.
Sabões moles são sabões de potássio. Sabões duros são sabões de sódio. Então, quer ver um exemplo de sabão mole? A espuma de barbear. A espuma de barbear é um exemplo de sabão. E ele não é molinho? Por quê? Porque ele é um sal, certo? Que é formado por potássio. Ele é um sabão de potássio. Então, ele é mole. Já o sabão duro, o sabão caseiro, o sabão de quadro, né, que a gente usa na cozinha para lavar roupa, certo? Ele é duro. Por quê? Porque ele é um sal de sódio. Ele é um sabão de sódio, ok? Por isso que na fabricação, né, quando a gente produz sabão caseiro, a gente não usa soda cáustica, né? Justamente para ele ficar durinho, porque na soda cáustica tem a presença do sódio. Então, sabões podem ser classificados dessas duas maneiras, ok? Então, ó, expliquei características de sabão, expliquei características de detergente, certo? Só que as duas estruturas, tanto sabões quanto detergentes, podem ter o quê? Eles podem ter algo, características incomuns. E é isso que eu vou colocar para vocês agora. As características em comum, tanto de sabões quanto de detergentes, ok? Primeira delas, sabões e detergentes são anfifílicos ou anfipáticos. Vestibulares adoram esses termos, ok? O que significa dizer para você que sabões e detergentes são anfifílicos ou anfipáticos? Significa dizer para vocês que eles são, ao mesmo tempo, polar e apolar. Então, materiais de limpeza, eles têm que ter as duas características ao mesmo tempo. Eles têm que ser polar e apolar ao mesmo tempo. Por quê, gente? Quando você termina de almoçar, seu prato está sujo com gordura, com óleo, certo? Adianta você lavar só com água? Não. Você aprendeu lá no primeiro ano que semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar, certo? Óleo, gordura, é apolar. A água é polar. Então, se você for lavar um prato sujo, né, do almoço, a água não vai conseguir retirar o óleo ou a gordura por causa da diferença da polaridade. É para isso que a gente usa o sabão ou o detergente. Então, olha só. Essa partezinha do sabão aqui, ó, ela tem carga, não tem? Então, ela tem o polo negativo e o polo positivo do sabão. Ou seja, essa parte destacada do sabão é a parte polar do sabão, ok? Na química orgânica, a gente diz que cadeia carbônica é sinônimo de apolaridade. Ou seja, essa parte do sabão aqui, ó, ela não é composta só de carbono e hidrogênio? É a cadeia carbônica do sabão, certo? Essa é a parte apolar do sabão. Então, quando você vai lavar um prato, você passa o sabão no prato. Por quê? Para a parte apolar do sabão juntar com óleo, juntar com a gordura, certo? Depois você não enxágua, então a água vai se associar, vai interagir com a parte polar do sabão. A água vai tirar o sabão. E o sabão vai retirar quem de tabela? O óleo, a gordura, fazendo a limpeza. Por isso que materiais de limpeza têm que ter as duas características ao mesmo tempo. Eles têm que ser polares e apolares, ou seja, eles têm que ser anfifílicos ou anfipáticos, ok? No detergente é a mesma coisa, ó. Então aqui, essa parte que tem os íons, né? A carga positiva e a carga negativa, certo? Essa é a partezinha polar do detergente. Já a cadeia carbônica é a parte apolar do detergente. Então, essa é a parte do detergente que vai se juntar com a água, já essa é a parte do detergente que se junta com o óleo, com a gordura, com aquela sujeira apolar. Beleza? Tudo bem? Então, olha só, alguns termos importantes para vestibular, hein? Polar pode ser chamado de hidrofílico ou lipofóbico, enquanto apolar pode ser chamado de hidrofóbico ou lipofílico, né? Hidro, água. Fílico, afinidade. Então, a parte polar de sabão e detergente tem afinidade pela água, por isso que eles são hidrofílicos, né? Ou lipofóbico. Fóbico, fobia, medo, ou seja, não se associa ao lipo, ou seja, gordura, ao óleo, tudo bem? Então, polar pode ser chamado de hidrofílico ou lipofóbico. Já o apolar é o contrário, né?
hidrofóbico, não se associa à água. Ou lipofílico, afinidade pelo óleo, afinidade pela gordura. Então, são termos que o vestibular gosta bastante, vocês têm que ficar atentos em relação a isso, ok? Outra característica em comum a sabões e detergentes, eles são chamados de tensoativos ou surfactantes. Por quê, pessoal? Por que tensoativos ou surfactantes? Tensoativo significa dizer que sabões e detergentes, eles diminuem a tensão superficial da água. A água tem uma tensão na sua superfície. Vocês já perceberam que alguns insetos conseguem pousar sobre a água? Justamente por causa da tensão superficial da água, né? Então você tem que entender que as moléculas que estão no meio da água, elas conseguem interagir com várias moléculas em todos os sentidos. As moléculas que estão na superfície da água, como não tem mais moléculas de água acima delas, elas só interagem com as moléculas do lado e com as moléculas de baixo. Isso causa uma tensão na superfície da água. Por isso que se você pegar uma gotinha de água e pingar, né, em uma superfície, ela fica meio arredondada, justamente por causa dessa tensão da superfície da água. Quando a gente acrescenta sabão ou detergente, o sabão ou detergente diminui a tensão superficial da água. É como, entre aspas, se a água se espalhasse melhor. É como se ela molhasse melhor, a grosso modo, entendeu? Então, se você pega uma gotinha de água que está arredondada e coloca sabão ou detergente nela, ela vai espalhar mais, porque vai diminuir a tensão superficial da água, porque sabões e detergentes vão interagir com a água, diminuindo essa tensão da sua superfície, ok? E a última característica, né, em comum a sabões e detergentes, nós podemos chamá-los de emulsificantes, porque eles conseguem produzir emulsões. Imagina um copo que você coloca água e óleo. O que vai acontecer? Pela decantação, a água vai ficar embaixo, porque ela é mais densa, e o óleo vai ficar em cima, certo? Só que se eu colocar sabão ou detergente e misturar, o óleo vai se espalhar, vai ficar no meio da água, provocando, formando uma emulsão. Então, sabões e detergentes têm essa característica de produzir emulsões, certo? Então, vou tentar te explicar isso aqui no nosso próximo e último slide. Olha só, pessoal. Quando a gente tem água, sabão ou detergente e óleo, ocorre a formação do que a gente chama de micela. Então, olha só. Imagina aqui, ó. Isso aqui é uma gotinha de óleo, certo? Aí, quando a gente tem a água e o óleo, coloca o sabão ou detergente, essa parte aqui, rosa ou vermelha, tá vendo? Representa como se fosse a parte apolar do sabão. Essa parte vai ficar virada, vai ficar associada ao óleo. Já essa parte de azul é a parte polar do sabão. Ela vai estar associada, virada para quem? Para a água, certo? Então, a gente vai ter o óleo no meio de moléculas de água, com sabão ou detergente intermediando isso. É igual aqui, ó. Esse outro exemplo talvez exemplifique melhor. Aqui é como se fossem as gotinhas de óleo, tá vendo? Então, a gente tem a parte apolar do sabão virada para o óleo, e essa bolinha branca aqui é como se fosse a parte polar do sabão virada para a água. Então, a gente vai ter gotinhas de óleo no meio das moléculas de água, tá vendo? A gente tem várias moléculas de água aqui e várias gotinhas de óleo no meio das moléculas de água, promovendo o que a gente chama de emulsão. Então, o detergente, o sabão, tem essa capacidade de fazer o óleo, a gordura se espalhar na água, certo? E é assim que a gente consegue promover, inclusive, a limpeza dos materiais, tá certo? Então é isso, pessoal. Essas são as principais características de óleos ou gordura, certo? As suas principais diferenças, as suas principais semelhanças. É muito importante saber identificar as estruturas, né? O que é um sabão, o que é um detergente, o que é um detergente biodegradável ou não biodegradável, o que é um detergente aniônico ou catiônico, certo? Tudo isso é cobrado em provas de vestibular. Beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, valeu, até a próxima. Tchau.